Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos, vamos dar uma palavra antes de sair de casa. Vou ser muito breve dessa vez, porque, aleluia, Deus desta vez, Ele vai ser objetivo e direto, aleluia, na mensagem dele. Dessa forma, a qual o Senhor mandou que eu ministrasse, aleluia, vai ser a primeira vez e eu vou obedecer a voz dele. Eu vou ler, aleluia, sobre João 20, aleluia, no verso 27, 28, 29. Mas antes de eu entrar na parte, aleluia, fundamental dessa história, a qual Jesus mandou que eu entrasse para transmitir para mim, para a tua vida nesta noite, eu preciso que os irmãos venham entender sobre todo o capítulo, aleluia, de João 20, antes de nós entrarmos nessa parte da história. Meus amados irmãos, a Bíblia vai falar, aleluia, que Jesus foi traído, que Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, Jesus foi condenado, foi levado à manjedoura para ser crucificado, aleluia, teve a sua tortura durante todo o caminho até chegar à crucificação. Aleluia, mas a Bíblia vai dizer, preste muita atenção para que vocês venham entender todo o contexto da pregação. Aleluia, vai dizer que Jesus, quando morreu naquela cruz do Calvário, vai dizer que eles prepararam o corpo de Jesus e levaram até o sepulcro. E vai dizer que foi posto uma pedra tampando aquela porta, aquela entrada onde entra com o corpo para ser sepultado. E os teólogos dizem que aquela pedra seria impossível de uma só pessoa movimentar aquela pedra. Teria que ser várias pessoas, ou até mesmo a força de um cavalo daquela época, para poder conseguir movimentar aquela pedra. Mas só que onde nós vamos entrar aqui nesse texto de João 20, que a Bíblia vai relatar, aleluia, que no primeiro dia da semana, quando Jesus foi crucificado, foi levado ao sepulcro, aleluia, a pedra estava lá bonitinha, tampando a entrada. Vai dizer que Maria Madalena, ela foi visitar o sepulcro de Jesus. Preste muita atenção nisso. Aleluia, você não perdeu nada nesta noite. E vai dizer que quando ela foi, avistou a pedra removida daquele sepulcro. E quando ela avistou a pedra removida, creio eu que ela ficou desesperada naquele dia. E ela vai dizer a Bíblia que ela foi até Pedro e falou: Pedro, roubaram o corpo, aleluia, do nosso Senhor Jesus, e eu não sei onde está. Vai dizer que Pedro reuniu os discípulos e foram correndo, preste muita atenção nisso, correndo até o sepulcro de Jesus. Mas olha, vai dizer que um discípulo que acompanhava Pedro, ele foi mais apressado e correu à frente de Pedro. E vai dizer que ele foi o primeiro a chegar na frente do sepulcro. Aleluia. E vai dizer que quando esse discípulo chegou à frente de Pedro, ele parou, viu os lençóis que cobriam o seu corpo sobre o chão. Mas só que a Bíblia vai relatar que esse discípulo não entrou no sepulcro. A Bíblia vai dizer que quando Pedro chegou logo atrás, aleluia, vai dizer que Pedro avistou e entrou no sepulcro. Preste muita atenção nessa parte, a qual o Senhor está revelando nesta hora. Os discípulos foram acompanhando Pedro por uma notícia que Maria Madalena, aleluia, tinha dado para eles. Os discípulos avistaram o túmulo, creio eu, da porta, da entrada, e não entraram. Somente um, aleluia, entrou dentro do sepulcro para ver o que havia acontecido. Sabe o que Jesus quer de mim e de você nesta noite? Que nós venhamos ser como Pedro, ter ousadia, aleluia. Senhor, nesta noite quer que nós venhamos a ser, aleluia, como esse discípulo chamado Pedro. Aleluia, que nós não venhamos, aleluia, olhar para a circunstância, aleluia, para situações que possam ter ocorrido, mas ter ousadia de encarar de frente. É isso hoje em dia que muitos crentes não conseguem, fogem. Aleluia, mas nesta noite, o primeiro recado do Senhor é esse, é ter ousadia, aleluia. E a Bíblia vai relatar, aleluia, quando Pedro entrou, viu, aleluia, o lenço que cobria, preste muita atenção nisso que eu vou ser breve, o lenço que cobria o seu rosto enrolado e colocado, aleluia, um ponto da onde ele deitava. Preste muita atenção nisso. No verso 7, como eu falei, vai dizer: o lenço que ele tinha sobre, aleluia, a sua cabeça
aleluia, estava enrolado à parte, em um lugar onde o corpo estava. Preste muita atenção nisso. Por que os lençóis estavam sobre o chão? E o lenço que cobria a sua cabeça estava enrolado. Jesus fez questão de enrolar e colocar sobre a cabeceira da onde ele estava sepultado. Na tradução judaica, quando uma pessoa estava sentada à mesa, aleluia, jantando, almoçando, o que for com os irmãos, ou quando ele estava em algum lugar, a tradução judaica daquela época, para uma pessoa quando viesse e não encontrasse aquela pessoa, era enrolar, um exemplo de hoje, um pano de prato, um pano que estava sobre o teu alcance, colocar sobre a mesa, sobre algum lugar, sobre a cabeceira da cama, para informar que Jesus iria, ou que alguém iria voltar para aquele ambiente, ou para aquele lugar. Jesus iria, a pessoa iria retornar. E Jesus estava dando aquele recado. Quando Pedro entrou e viu, avistou aquele lenço, olha o que o verso 8 vai dizer. Ele entrou junto com outro discípulo. Verso 8. E quando eles olharam, vou traduzir para os irmãos verem entender, quando eles olharam o pano que estava, o lenço que estava enrolado, eles viu e creu, porque eles tinham entendido o recado de Jesus naquele dia, que Jesus, aleluia, ele tinha ressuscitado e ele iria voltar. Preste muita atenção agora, aleluia, nessa parte a qual eu vou entrar, para que os irmãos venham entender o contexto da história. Vai dizer que quando eles estavam todos ali, Maria, discípulo, vai dizer que os discípulos voltaram para suas casas. Mas Maria, aleluia, ela foi de novo ao túmulo de Jesus. Só que quando ela foi chorando. A Bíblia vai relatar, aleluia, que ela foi naquele sepulcro com a cabeça baixa, aleluia, ainda entendendo para ela naquele dia que tinham roubado o corpo de Jesus. Mas preste muita atenção nisso, é nessa parte onde entrar na pregação mesmo, a qual o Senhor colocou, que eu quero fazer essa parte de um louvor nesta noite. E quando a Maria, ela foi ao sepulcro, eu vou cantar essa parte, eu gostaria que os irmãos fechassem seus olhos, para que os irmãos venham entender o recado do Senhor. Que eu não irei ler essa parte, eu irei cantar, e os irmãos irão entender logo em seguida o recado do Senhor. Quem está entendendo até aqui? Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Preste muita atenção nisso. Todos reunidos, os discípulos já tinham entendido que Jesus tinha ressuscitado, porque estava lá o recado dele sobre aquela cabeceira. Mas só que Maria Madalena não tinha entendido, e ela voltou para o sepulcro para orar, para poder chorar. Então vai dizer assim esse verso, preste muita atenção nisso. Feche os olhos para você entender o Espírito Santo nesta noite. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, teus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que chora? E ela respondeu: porque ali estava o corpo do meu menino Jesus, mas o corpo dele desapareceu. Então Maria, voltando atrás, creio eu, já disposta a ir embora, é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que chora? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e conta aos meus irmãos. Maria, para eles começarem a sorrir, diga para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então, sem perder tempo, Maria foi em direção aos discípulos, ela correu. Chegando lá, ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu.
Depois dessa história vai dizer, aleluia, que os discípulos estavam reunidos no ambiente. Preste muita atenção agora na parte da pregação. Você já entendeu a introdução? Você já entendeu o contexto dessa história nesta noite? Você já entendeu, aleluia, o começo? Para que nós venhamos a entrar na parte a qual Jesus quer nesta noite. Vai dizer que todos os discípulos estavam reunidos naquele dia, aleluias, e vai dizer que Maria já tinha visto Jesus reencarnado, já tinha visto Jesus na frente dela. Aleluia, vai chegar, aleluia, para os discípulos, vai contar o que aconteceu, o relato sobre aquele momento a qual ela viveu, mas vai dizer que quando eles estavam reunidos naquele ambiente, naquele lugar, eles estavam com as portas trancadas. Preste muita atenção nisso, porque quando Jesus foi crucificado, quando tiraram, roubaram, acharam que tinham levado o corpo de Jesus, toda aquela história correu sobre aquele lugar, aleluia. Então estava uma perseguição sobre os discípulos de Jesus, e no dia de hoje não é diferente. Aí, por amor a Ele, muitas pessoas, muitos crentes são perseguidos. Aqueles crentes verdadeiros que seguem a palavra, que vivem a palavra, são perseguidos até no dia de hoje, por causa do amor que nós temos por Ele. Aleluia, que nós temos sede de servir a Ele. Vai dizer que eles estavam com a porta cerrada, trancadas. Aleluia, e vai dizer que quando eles estavam ali naquele ambiente, aleluia, Jesus entrou e foi no meio deles. E Ele vai dizer: a paz seja convosco. O Pai me enviou e também eu vos envio a vós. Eu acredito que quando os discípulos olharam, aleluia, Jesus lá dentro, naquele ambiente, eles falaram: como que Jesus pode ter entrado com tudo trancado? Imagine você dentro desse lugar, com as portas arreadas, a porta de vidro fechada, trancada. Aleluia, e Jesus aparece em carne e osso naquele lugar, ou nesse lugar. Aleluia, você não vai entender nada. E creio eu que os discípulos não entenderam nada. Como é que poderia, aleluia, Jesus ter aparecido quando tudo estava trancado, ainda liberar uma palavra: a paz seja convosco. Aleluia, sabe o que eu entendo com isso, minha amada igreja? Aleluia, que Jesus não está preso ao tempo, Jesus não está preso ao lugar. Aleluia, Jesus, quando Ele quiser, aleluia, se manifestar na tua vida, Ele vai se manifestar, independente do ambiente que você esteja, independente do lugar que você está, porque os discípulos estavam num ambiente totalmente trancado, totalmente escondido dos soldados daquela época que não matassem Ele. Aí mesmo assim Jesus apareceu naquele ambiente. Sabe a palavra de Deus nesta noite? Aí não importa o ambiente que você esteja me buscando, não importa o ambiente que você esteja me adorando, pode ser no templo, pode ser em casa, pode ser escondido de quem for. Aleluia, a minha glória vai se manifestar sobre a tua vida, porque eu sou contigo, eu sou com você. Aleluia. Sabe o recado, aleluia, quando tem Espírito Santo com você? Busque mais a Deus, ore mais, aleluia, para que Deus venha se revelar, aleluia, a você, porque Deus não está preso a quatro paredes. O Senhor Jesus Cristo não está preso a um ambiente, aleluia, Ele está conosco. Por isso a palavra dele vai dizer que aonde nós fôssemos, Ele estaria conosco, nos ajudando, nos guiando, sendo lâmpada para os nossos pés, para que nós não venhamos a tropeçar, aleluia. Mas só que a Bíblia vai relatar, e eu quero chegar na parte que o Senhor mandou que eu chegasse nesta noite. A Bíblia vai dizer que os discípulos se maravilharam com aquilo tudo que havia acontecido, mas só que tinha um personagem a qual não estava lá, tinha um discípulo a qual não estava lá, aleluia, que era Dídimo, que era conhecido como Tomé. Aleluia, e os discípulos vão dizer, a Bíblia vai relatar que os discípulos foram até Tomé e começaram a contar para ele o que havia acontecido naquele dia, o que havia acontecido naquele lugar. Mas só que Tomé, como muitos crentes no dia de hoje, aleluia, com muitas pessoas no dia de hoje que não acreditam, aleluia, numa revelação, que não acredita numa palavra, uma pessoa guiada por Deus para dirigir, aleluia, seja em cima do altar, seja fora, seja na rua, não acredita num testemunho que o irmão dá, aleluia, que Deus fez, que Deus operou, porque há muitos crentes como Tomé hoje em dia, que falam: Deus fez na vida dele, mas na minha nunca fez. Eu fico duvidoso, eu não acredito muito não. Aleluia, que nunca aconteceu comigo, como é que pode ter acontecido isso? Aleluia, com aquele irmão. Isso para mim, meus olhos, é impossível acontecer, mas há irmãos que vivem testemunhos sobrenaturais, porque tem uma vida de busca, que não duvida do poder do Senhor, que não duvida, aleluia, da glória do Senhor, que não duvida que o Senhor ainda pode fazer no dia de hoje, pode realizar
aquilo que o Senhor Jesus Cristo já tem liberado sobre a tua vida, já tem liberado, aleluia, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Há pessoas, aleluia, hoje em dia que estão vivendo como Tomé. Como, pastor? Deus já liberou a palavra lá atrás, mas quer continuar buscando para ouvir mais. Ouvir mais o quê, irmão? O Senhor já liberou a palavra lá atrás, que o Senhor já te confirmou, que o Senhor já falou contigo, que irá fazer, irá acontecer, é só você crer. Aleluia, é só você acreditar na palavra dele, não duvidar. A palavra do Senhor sim, sim ou não. Se Deus ele é fiel para cumprir, não volta atrás. Por isso a Bíblia vai dizer que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele for que irá fazer, ele vai fazer na hora certa. Ele vai cumprir na hora certa na tua vida. Aleluia, se Deus prometeu, aleluia, que irá realizar, ele vai realizar na hora certa. Aleluia, precisa você me ouvindo várias vezes, aleluia, algo que o meu coração, o seu coração quer. Aleluia, basta ouvir uma vez só. Aleluia, a promessa do Senhor, a promessa do Senhor é: enquanto você estiver nos meus caminhos, enquanto você estiver obedecendo, quando você estiver, aleluia, fazendo a minha vontade, aleluia, eu vou estar guiando a tua vida, eu vou estar guiando os teus passos, eu vou estar guiando, aleluia, o rumo da tua vida, para que você venha tomar uma direção correta, uma direção certa, para ter um futuro próspero. Aleluia, mas basta você, aleluia, nesta noite, a palavra de Deus é essa: é não ficar com um crente Tomé aí fora, é ficar duvidando daquilo que Deus já liberou lá atrás. Se Deus já liberou, creia. Aleluia, se Deus já liberou nesta noite algo sobre a tua vida, creia, pastor. Olha, tem 2 anos que não aconteceu, tem 3 anos que não aconteceu, não importa o tempo, a palavra de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir na hora certa sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia, pastor, mas eu não tenho promessa, vai ficar uma promessa do Senhor na tua vida, é continuar firme na presença dele, é continuar fazendo a vontade dele. Ele não quer a tua, aleluia, esteja vendo mais alto pela tua mão, aleluia, ficar em casa, aleluia, para assistir uma televisão, Netflix, um filme, aleluia, para assistir um jogo de futebol, aleluia, quando a tua vontade vai começar, aleluia, a gritar mais alto que a voz do Senhor, aleluia, segunda vez a bênção do Senhor começa a atrasar sobre a tua vida. Mas quando você entender que primeiro o reino de Deus é a tua justiça, aleluia, uma promessa de Deus para liberar sobre a tua vida. Acalma o teu coração, aleluia, acalma, aleluia, os teus pensamentos, porque a cura irá acontecer. Aleluia, você não está entendendo a promessa de Deus nesta noite? Não estou falando de boca para fora aqui não, igreja. Receba isso nesta noite, o Senhor recebe da tua parte. O Senhor vai cumprir para que você seja um canal de bênção, de testemunho, por onde você passar, porque Deus faz um milagre, é você ver essa boca dele aqui na terra para testemunhar que Deus ainda faz nos dias de hoje, que Ele opera nos dias de hoje, que Deus ainda se manifesta nos dias de hoje. Você não precisa ver, você não precisa tocar, aí você vai entender que Deus ele pode realizar na tua vida. Aleluia, a cura está aqui na hora certa. Aleluia, a área financeira, aleluia, Deus vai prosperar na hora certa. Aleluia, o teu futuro, a tua vida sentimental, Deus irá prosperar na hora certa. Basta você, aleluia, não duvidar da palavra dele, que é liberada ao longo do tempo, ao longo dos anos sobre a tua vida. Porque as pessoas que recebem profecia anos atrás acham que vai se cumprir porque já passou. A promessa vai se cumprir, a promessa ainda está de pé. Se Deus prometeu algo para você há 10 anos atrás e não cumpriu, creia que vai acontecer ainda. Aleluia, sobre a tua vida. E a Bíblia vai dizer, quando os discípulos contaram para Tomé, Tomé vai falar algo para os discípulos: eu só vou acreditar, aleluia, se eu ver Jesus na minha frente e tocar nas tuas feridas e ver, aleluia, os buracos da crucificação gravada, aleluia, em tuas mãos e em teus pés. Só que a Bíblia vai relatar, Jesus podia aparecer na mesma hora para eles, Jesus podia aparecer no mesmo instante para eles, mas Jesus não fez isso. A Bíblia vai relatar que 8 dias depois da primeira aparição de Jesus ao discípulo, imagine 8 dias, Tomé já tinha duvidado da primeira vez que ele falou. Se fosse hoje em dia, as pessoas de hoje em dia, creio eu que naquela época também são a mesma coisa, aleluia, durante esses 8 dias ia virar e falar: discípulos estão malucos, aquelas pessoas estão malucas, aquelas pessoas que beberam, se embriagaram com vinho, falaram que vinho de Jesus não viu nada. Aleluia, acredito que Tomé não foi diferente. Acredito que Tomé, aleluia, também se duvidou na primeira, duvidou no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, aleluia, e foi duvidando até chegar ao 8º dia. Jesus podia ter aparecido antes, mas não apareceu, porque tem um tempo determinado para todas as coisas. Nosso irmão, lembro, já leu isso aqui nesse culto
aleluias, tinham tempo. Jesus já tinha aparecido para Maria Madalena, já tinha aparecido para os discípulos, já tinha se revelado, aleluia, já tinha aparecido anjos para ela, aleluia, mas não apareceu para Tomé durante 8 dias, porque acredito eu que Deus ele estava vendo o coração dele naquele dia, durante aqueles longos dias, aleluia, que ele talvez esperava acontecer e não aconteceu. Mas só que a Bíblia vai dizer que passado 8 dias, eles estavam reunidos novamente. E naquele tempo, a perseguição à vida deles ainda estava intensa. Durante esses 8 dias que passaram, vai dizer que eles estavam no mesmo lugar reunidos, todos juntos. E Tomé também estava com eles dessa vez. E vai dizer que a porta mais uma vez estava trancada, porque eles tinham medo, aleluia, da perseguição para não serem mortos. E vai dizer que novamente o Senhor, ele apareceu naquele ambiente a qual estava tudo trancado, e Tomé avistou Jesus entrar naquele lugar. Da mesma forma que foi a primeira aparição, que estava tudo trancado, porque creio que Tomé falou: como é que pode Jesus ter entrado que estava trancado? A mesma forma que aconteceu na segunda. E Tomé, depois dessa vez, viu. E a Bíblia vai relatar que Jesus, mais uma vez, ele liberou uma palavra, que nós venhamos a estar encerrando. A paz seja convosco. E Jesus, aleluias, ele não estava quando Tomé falou que só acreditaria nele se visse e tocasse no buraco das suas mãos e dos seus pés, nas feridas. Jesus sabia o que tinha acontecido naquela conversa. É por isso que no verso 27, onde nós vamos ler, vai dizer: depois disso, disse a Tomé, Jesus vai dizer a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Olha a palavra de Jesus. Se fosse hoje em dia, aleluia, quando Jesus virasse para alguém, por muito menos as pessoas ficam, aleluia, tristes, aleluia, mesmo as pessoas ficam hoje em dia, aleluia, magoadas com alguma palavra. Imagine Jesus virando para você e falar: toca aqui nas minhas mãos, coloca o dedo aqui, ó. Não seja incrédulo, seja crente, porque você andou comigo, você viu as maravilhas que eu fiz, você viu o que eu podia ter feito, você viu o que eu fiz. Eu ressuscitei morto, aleluia, eu curei aleijado, paralítico, eu fiz, aleluia, cego voltar a enxergar, eu fiz o mar, aleluia, tudo eles viram, aleluia, naquela, tudo eles sabiam do que Jesus havia feito. Então preste atenção na palavra que Jesus está dizendo para ele: não seja incrédulo, mas seja crente. E nesta noite a palavra para a minha vida e para a tua vida de Jesus é: não seja incrédulo com a palavra dele, não seja incrédulo com a promessa dele, não seja incrédulo com aquilo que Deus já liberou lá atrás sobre a tua vida, sobre os cultos, aleluia, que você já vem assistindo nesta igreja. Não seja incrédulo, aleluia, sobre a palavra que é liberada sobre os filhos verdadeiros de Deus para ministrar, para louvar, para orar, aleluia, mas seja crente, acredite, aleluia, no poder do Senhor Jesus Cristo. E Tomé respondeu e disse para o Senhor: meu Deus, Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que nunca me viram e creram. Olha o que Jesus está dizendo: bem-aventurado os que nunca me viram, mas creram. Essa palavra, aleluia, é para o dia de hoje também, porque nós não vimos Jesus, nós não conhecemos o rosto de Jesus, nós não vimos como é que é a cor do cabelo, da sua pele, ainda relata, mas nós não conseguimos ver, aleluia, na nossa frente verdadeiramente como Jesus é. Só quando nós morrer que nós vamos ter um encontro e ver verdadeiramente como o Senhor é, aleluia. Mas só que a palavra dele naquela época era para o dia de hoje. Vocês não me viram, aleluia, mas bem-aventurado, aventurado que nunca me viu, mas creram em mim. É isso que o Senhor quer esta noite. Você não pode, muitas das vezes, ver o agir de Deus na tua vida. Você às vezes pode entrar ou estar no seu ambiente de casa, de trabalho,
aleluia, ser afrontado, ser caluniado, aleluia, você não vê nada acontecer, aleluia, mas a ordem do Senhor esta noite é: continue crendo na palavra dele, continue crendo no Senhor Jesus Cristo, aleluia, que ressuscitou o terceiro dia, fez a visitação, aleluia, aquele povo naquela época, e a Bíblia dele vai dizer: onde tivesse 2 ou mais reunidos em meu nome, ali ele se faria presente, aleluia. Mas só que creio eu que não precisa ter mais de 2 reunidos não, igreja, porque a Bíblia fala, aleluia, o Espírito Santo dele habita em nós, onde nós estivermos, seja um só sozinho, o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, estará conosco, aleluia, estará com a gente, aleluia. Então entenda isso nesta noite: o maior que existe sobre os céus e a terra, ele mora dentro de mim, mora dentro de você. Acredita na promessa que ele tem liberado sobre a tua vida. Acredite, aleluia, nas promessas que ao longo do culto, não fala desse culto, mas dos outros, aleluia, ele vem liberando através de seus profetas sobre a tua vida. Aleluia, não viva como Tomé duvidando, mas viva, aleluia, como crente, tendo a certeza que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sabe que irá acontecer na hora e no momento certo, na vontade de Deus sobre a minha, sobre a tua vida. Aleluia. Nesta noite eu te convidar a você se colocar sobre os seus pés.